Meus queridos e amados irmãos, Pai seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós estaremos aqui colaborando com os amados a lição de número 8, 21 de fevereiro de 2021, que tem por tema Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo é Lucas, capítulo 11, verso de número 28. A verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e isso, por si, só encerra a suprema autoridade das Escrituras com uma plena e total garantia de infabilidade. Nós temos aqui o texto áureo, a verdade prática. Estaremos fazendo agora alguns breves comentários. A leitura em classe está registrada em duas cartas. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 a 19, e também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O objetivo geral da lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E nós estaremos fazendo alguns breves comentários, trazendo uma exposição dos tópicos e subtópicos para uma melhor compreensão e também colaboração com os amados professores. Introdução. Meus queridos irmãos, a introdução da nossa lição, ela vai nos ensinar algumas verdades. Dentre elas, é que ao estudar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo. A própria Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é quem nos faz lembrar daquilo que temos aprendido. É Ele que também convence o homem, e o Espírito Santo, Ele é o nosso auxiliador. E todo estudante da Bíblia Sagrada, ele precisa buscar a orientação do Espírito Santo, também a sua ajuda para interpretar as Sagradas Escrituras e receber a devida revelação dada pelo Espírito Santo para que possamos colocar em prática. Nós sabemos também que existem algumas recomendações que devem ser levadas em consideração quanto ao estudo da Bíblia, e o comentarista ele deixa bem claro na lição, na introdução, que nós devemos observar algumas regras gramaticais, o contexto histórico e o literário. Isso nos ajuda a ter uma compreensão dos textos sagrados. Tópico 1. A autoridade da Bíblia. E nós sabemos que, como reformadores, nós herdamos da reforma protestante o que nós chamamos dos 5 solas. E dentre eles, que nós temos o sola scriptura, que é somente as Escrituras. Os 5 solas, na verdade, são os pilares da reforma protestante. E o sola scriptura, ele nos ensina que somente as Escrituras Sagradas é o suficiente para que o homem conheça verdadeiramente a Deus. O que Deus quis se revelar de si mesmo aos seres humanos está na Bíblia Sagrada, a sua palavra, e nós precisamos unicamente da Bíblia Sagrada para conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Por isso que o próprio Cristo, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante que Jesus usa esse texto e nós observamos o seu contexto. Ele está referindo-se aos judeus que haviam crido nele. E aí nós observamos que a Bíblia, que é a verdade de Deus, é ela que verdadeiramente nos liberta à medida que nós estudamos, à medida que nós meditamos e somos orientados pelo Espírito Santo, nós temos a nossa vida transformada. Por isso que um dos pilares da reforma protestante é o sola scriptura, onde nós entendemos que somente as Escrituras Sagradas é o suficiente para o homem conhecer a Deus. Tópico 1. Subtópico 1. Sola scriptura. O primeiro subtópico, nós aprendemos que somente a Bíblia, somente as Escrituras é o suficiente para que possamos conhecer a Deus. Nós sabemos que outras denominações
Por exemplo, os católicos, os testemunhos de Jeová, os adventistas, os mormons, eles possuem um livro paralelo com a Bíblia, onde eles colocam de forma igual com a Bíblia, como se fosse um complemento das Escrituras, para que aquelas pessoas possam de fato conhecer a Deus e a sua vontade. Mas nós, os cristãos protestantes, nós que somos o resultado da reforma protestante, nós entendemos que somente as Escrituras é o suficiente e que a Bíblia, na verdade, é a nossa única regra de fé e prática para que o homem viva de acordo com a vontade de Deus. Então, queridos, isso aqui é importante porque nós não podemos ter outra fonte, nós não podemos ter outro recurso a não ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a não ser as Escrituras. Tudo que Deus deseja que nós conheçamos ao seu respeito, a respeito dos seus planos e projetos, Ele nos revelou nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a sua palavra. E aí nós entendemos que não é necessário o homem estar de um lado para o outro à procura de fontes ou de revelações. Tudo que o homem precisa saber a respeito de Deus, a Bíblia é o suficiente. Tópico 1. Subtópico 2. Nossos fundamentos. Nós, os pentecostais, que somos fruto da reforma protestante, nós podemos afirmar com toda a convicção para os nossos irmãos, para os alunos da EBD, que nós cremos que a revelação a respeito das Sagradas Escrituras se encerrou com os apóstolos na conclusão do Novo Testamento. E o comentarista até usa uma referência da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso do número 8. E isso é importante nós entendermos que aqui nós temos o fechamento canônico. Nós sabemos que o Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, tem o seu canon finalizado antes de Cristo, e nós temos o Novo Testamento, que também foi canonizado, e aí a sua produção, aquilo que Deus desejava revelar ao homem, ele finalizou ali dentro dos apóstolos, com as revelações recebidas, que de fato é verdadeiramente a palavra de Deus. É por isso que a única fonte de autoridade, o único manual que os cristãos possuem é a Bíblia Sagrada, se baseia na Bíblia Sagrada. Até mesmo a declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós chamamos de credo, é fundamentado na Bíblia Sagrada, e ele vai deixar bem claro que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso nos faz entender que nós não necessitamos de outra coisa, nós não necessitamos de uma nova revelação, nós não necessitamos de outro manual, de outro livro. A Bíblia Sagrada é o suficiente. Tópico 1. Subtópico 3. Não somos deístas. O escritor aborda a questão que nós não somos deístas. E o que é o deísta? Ou qual a crença deísmo? Nós sabemos, como o comentarista destacou, que o deísmo é a doutrina que até reconhece a existência de Deus. Eles sabem que Deus existe, melhor dizendo, eles confessam a existência de Deus, porém, para essa doutrina, para essa crença, Deus, ele está distante da humanidade, distante da sua criação. E, na verdade, nós sabemos que isso não tem fundamentação bíblica. Nós, os pentecostais, nós somos teístas, porque nós cremos em Deus. Nós sabemos que o teísta pode ter uma crença em vários deuses. Nós somos teístas pelo fato de crermos em Deus, porque não somos ateístas, não somos ateus. Somos teístas, cremos na existência de Deus, porém nós somos monoteístas. Nós acreditamos na existência de um único Deus,
subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vale destacar aqui que nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus, de acordo com Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Nós somos monoteístas, cremos em um único Deus, porém esse Deus subsistente em três pessoas. E é muito fácil compreender a doutrina da triunidade. É só você separar o que é pessoas e o que é natureza. Nós temos um único Deus, nós temos uma única natureza, porém nós temos três pessoas distintas. As pessoas são três, porém a natureza é uma. E aí você pode perguntar, pastor, o que é natureza? Natureza, eu posso te dar um exemplo de atributos. Por exemplo, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso e o Espírito Santo é todo-poderoso. Então nós temos aqui três pessoas distintas, porém a natureza é a mesma, ou seja, possuem o mesmo atributo, a mesma essência. Por isso que nós não somos deístas, nós cremos que Deus existe e nós cremos que esse Deus está perto de nós, está conosco, e o próprio Cristo deixou bem claro que o Espírito Santo, ele mora conosco, porque o corpo do verdadeiro cristão é templo do Espírito Santo. Tópico 2: Zelo pela doutrina. E no primeiro subtópico, o comentarista ele traz a definição do que é doutrina. Como está na lição, doutrina vem do latim doctrina, que literalmente quer dizer ensino ou instrução. E quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de instrução e ensino fundamentado na Bíblia Sagrada. Até porque nós temos alguns tipos de doutrinas. Por exemplo, doutrina do homem, doutrina de demônios, doutrina de fariseus, e também nós temos a doutrina de Deus, que é a instrução, o ensino fundamentado na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que, no cotidiano, alguns irmãos confundem o culto de doutrina com usos e costumes. E aí nós precisamos entender que são coisas distintas, totalmente diferentes. O culto de doutrina, ele deve ser o ensino ou a instrução fundamentada na Bíblia Sagrada, onde a exposição deve ser extraída da Bíblia com princípios e aplicações para que as vidas sejam alimentadas espiritualmente. Então nós temos aqui uma noção do que é doutrina e do que é usos e costumes, são coisas distintas. E também é importante você entender que existem tipos de doutrinas diferentes, como eu já falei. E aí nós precisamos conhecer esses tipos de doutrinas para que não venhamos a sermos enganados pelas falsas doutrinas. Outra coisa também que o comentarista ele destaca aqui é que a igreja primitiva ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que os discípulos eles permaneciam fundamentados na doutrina que haviam aprendido do próprio Cristo, na instrução, no ensinamento de Cristo. Era isso que eles ensinavam, repassavam à igreja, aos seguidores, aos novos adeptos na fé. Então é importante que nós tenhamos a consciência do que é doutrina e da sua importância, os tipos de doutrinas, para que nós possamos ter uma vida fundamentada na Bíblia Sagrada. Tópico 2. Subtópico 2. O conteúdo da fé. E nós observamos que aqui o comentarista ele faz uma aplicação da palavra doutrina. Nós já sabemos que doutrina quer dizer ensino ou instrução. E aqui nós temos uma aplicação da palavra doutrina dentro de um contexto eclesiástico, que doutrina pode ser muito bem um corpo básico e coerente de ensino cristão, que também é denominado de credos. Esses credos, na verdade, é o resumo de um conjunto de doutrinas que uma denominação tem como padrão. E o importante é destacar aqui que esse conjunto de ensinamentos, de doutrinas, de instrução,
ela precisa ter como fonte a Bíblia Sagrada. Todo o conteúdo deve ser extraído da própria Bíblia, a palavra de Deus. E aí outra coisa que o comentarista também destaca de uma forma muito brilhante é a diferença entre os credos e as confissões. Nós sabemos que os credos e as confissões são dois tipos de documentos distintos, documentos eclesiásticos, ou seja, documentos voltados para a igreja, que pertence a uma denominação, a um grupo congregacional, a um conjunto de irmãos na fé. E aí todas as denominações têm os seus credos e as suas confissões. E nós sabemos que os credos, na verdade, é o resumo de um conjunto de doutrinas. Nós podemos dizer que os credos é uma forma resumida, é o que nós temos em uma palavra-chave, o esboço doutrinário de uma denominação. E já quando nós falamos das confissões de fé, nós estamos falando de algo mais detalhado, mais elaborado. Podemos dizer que as confissões de fé, na verdade, são as exposições de cada credo. E é importante que tanto o professor quanto o aluno tenham consciência exatamente desse conteúdo da fé que pertence a cada congregação, cada denominação, melhor dizendo, e todas as denominações têm o seu credo, seus credos e as suas confissões de fé, que são documentos distintos, porém todo o conteúdo de ambos deve ser fundamentado na Bíblia Sagrada. Tópico 2. Subtópico 3. A nossa confissão de fé e a Bíblia. E aí, por exemplo, destacando as Assembleias de Deus, que têm os seus credos e também a sua confissão de fé, que são ensinamentos básicos e fundamentados nas Escrituras Sagradas, que nos orientam a viver de acordo com aquilo que Deus deseja que a sua igreja viva aqui na terra, que os seus servos vivam aqui na terra. E aí é importante destacar que todo o nosso credo, toda a nossa confissão de fé, ela é fundamentada na Bíblia Sagrada e também serve de fundamentos para uma melhor compreensão a respeito da Bíblia e também de como agradar a Deus. Então é importante que cada cristão conheça a declaração de fé, expressa a doutrina oficial da sua igreja. É importante que você saiba disso, que a declaração de fé de cada denominação expressa exatamente a doutrina oficial da igreja, de uma denominação. É importante que você tenha consciência desses detalhes para que não seja enganado e termine, por exemplo, frequentando uma igreja que tem as suas instruções, os seus ensinamentos distorcidos das Sagradas Escrituras, fundamentados em filosofias humanas. Por isso, amados, é importante que cada cristão conheça os credos, as confissões de fé da sua denominação, para que não tenha dúvida a respeito da sua vida em Cristo. Tópico 3. Cuidado quanto aos modismos. E nós sabemos que o modismo, essa palavra, na verdade, ela traz a ideia do que está na moda. E isso é aplicado tanto em um contexto secular, quanto também no contexto teológico. Quanto ao contexto teológico, nós podemos estar nos referindo aos ventos de doutrinas que vão contra os princípios da Bíblia Sagrada. Se você observar, se você lembrar, nós falamos que existem alguns tipos de doutrinas. E aí existem as doutrinas de demônios e também as doutrinas de homens que podem afastar a pessoa verdadeiramente de Deus. Então essas doutrinas, elas tornam-se ruins. E esse é o perigo dentro do contexto teológico. Você terminar abraçando ou ensinando ou defendendo uma doutrina que vai contra os princípios da palavra de Deus. É muito importante que cada crente esteja atento
a esse detalhe para que possa viver de acordo com os ensinamentos, com a verdadeira doutrina que é fundamentada e extraída da Bíblia Sagrada. E aí o comentarista, ele até expressa alguns ventos de doutrinas, algumas heresias que já surgiram de forma bem conhecidas e popular entre os cristãos. Nós temos, por exemplo, o dente de ouro, a unção do cai-cai, o sopro do Espírito Santo, do G12, a febre dos anjos, e por aí vai muitas outras aberrações doutrinárias que não são doutrinas bíblicas, mas são doutrinas humanas, doutrinas falsas e falidas que não tem como cuidar, tratar a vida de um verdadeiro cristão convertido a Cristo. Tópico 3. Subtópico 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Bem, amados, e dando continuidade, o comentarista ele vai usar uma expressão bíblica onde ele nos traz à mente a importância de nós procurarmos nos apresentar diante de Deus aprovado. Ele faz citação de um texto sagrado e observe aqui muito bem a recomendação bíblica, que o homem deve procurar se apresentar a Deus, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Existe um padrão para o homem se apresentar a Deus, e o padrão é aprovado. É um homem que viva segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então é importante que nós venhamos a conhecer a Bíblia Sagrada, a estudar a Bíblia, a estudar os credos e confissões de fé da nossa denominação. É importante que estudamos não só da nossa denominação, como de outras denominações, até mesmo daquelas que são consideradas seitas e heresias, não para a gente se apegar a esses ensinamentos, mas para que possamos estar aptos, preparados a defender a nossa fé e não ser levado por qualquer vento de doutrina. Estar pronto para defender a verdadeira fé em Deus. É por isso que há a recomendação que nós devemos procurar nos apresentar a Deus, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas aprovado. E um obreiro aprovado é aquele que conhece, aquele que vive e pratica a palavra do Deus, Criador dos céus e da terra. Tópico 3. Subtópicos 3 e 4. Como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amados, aí o comentarista ele vai destacar também que nós devemos procurar nos apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que também maneja bem a palavra da verdade. O termo obreiro, tanto no grego quanto no português, vem de obra, trabalho, e nos faz entender de uma forma ampla no Novo Testamento e também no sentido literal, que refere-se ao trabalhador do campo. E aí nós temos uma referência em Mateus 20, verso de número 1. Então nós entendemos aqui que o cristão como obreiro, por exemplo, o professor da escola bíblica dominical, ele tem um padrão de se apresentar diante de Deus, que é aprovado, e que ele também não tem do que se envergonhar, ou seja, que ele tem uma vida fundamentada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para não ser envergonhado, para não ser intimidado, para que ele possa de fato estar apto a defender a fé cristã. E aí ele vai encerrar dizendo que maneja bem a palavra de Deus. E mais uma vez o comentarista, ele destaca o verbo grego, que literalmente quer dizer cortar reto. Ou seja, a ideia aqui é cortar numa linha reta. A ideia é manter o curso correto. Isso nos faz entender que
Um obreiro precisa saber manejar a palavra de Deus, precisa saber usar a palavra de Deus. Muitos cristãos até conhecem a Bíblia, mas não sabem usar a Bíblia, não sabem usar os ensinamentos aprendidos ou extraídos da Bíblia Sagrada. E por isso acabam fracassando, acabam indo de encontro com aquilo que Deus deseja para cada um. Então, queridos, o obreiro, em especial o professor da EBD, ele precisa ter um perfil de uma pessoa aprovada por Deus, de uma vida de testemunho, que não tem do que se envergonhar, e também ele precisa manejar bem a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a palavra de Deus.